É necessário a um príncipe para se manter que aprenda a poder ser mal e que se valha ou deixe de valer-se disso segundo a sua necessidade. Vocês já ouviram isso? Conhecem essa frase? Bom, se não conhecem, estou apresentando para vocês aqui, ó, Maquiavel. Esse filósofo e pensador, né, de uma maneira geral, ele é bastante interessante. Maquiavel, ele vai apresentar para a gente uma forma diferente de fazer política. Vocês vejam nessa frase que eu apresentei para vocês, ele vai fazer uso, por exemplo, da expressão ser mal, ou seja, ele está autorizando de alguma forma aquele que vai governar, porque a ideia dessa obra aqui é exatamente falar para quem vai governar, de fazer uso de certas ações que poderiam ser muito mal vistas em outros momentos, em outros contextos. Tem uma outra frase do Maquiavel que diz assim: como é meu intento, também está aqui no Príncipe, como é meu intento escrever coisa útil para os que se interessarem, pareceu-me mais conveniente procurar a verdade pelo efeito das coisas do que pelo que delas se possa imaginar. E muita gente imaginou repúblicas, quem que já tinha falado de república, gente, na história da filosofia antes? E principados que nunca se viram nem jamais foram reconhecidas como verdadeiros. Ou seja, Maquiavel ele está falando da galera que falou ontem no passado, sobre estruturas possíveis de vida política, de organizações políticas que se ausentaram de certos comportamentos que para eles são importantes, são válidos, são relevantes e que precisam ser colocados em prática. É óbvio que ele está falando ali de Platão, mas ele também está falando da Cidade de Deus de Agostinho. E ele está trazendo a crítica dele associada principalmente à ideia de que, para fazer política, a gente não pode simplesmente partir de modelos ideais de como as coisas deveriam ser, de como a vida deveria ser, quando na verdade o que a gente tem é uma outra estrutura, alguma coisa muito diferente. Maquiavel, para quem não sabe, ele viveu ali entre 1469 e 1527. E durante esse período, num determinado período especificamente, lá em Florença, ele assumiu uma função que a gente poderia equivaler, assim, ter uma equivalência com a de um diplomata. Então ele viajou pra caramba, ele conheceu outros governantes, ele foi a muitos lugares e ele principalmente teve a oportunidade de perceber como era fazer política em outros ambientes. E isso deu a Maquiavel uma habilidade ou um desejo de produzir alguma coisa que pudesse estruturar essas suas ideias. Ele também via que a Florença ela passava ali por uma troca de poderes muito frequente, ou seja, uma hora uma família estava no poder, dali a pouco outra família estava no poder, e aí ele percebia que essa perspectiva dava o que seria a Itália, não a Itália, mas a cidade ali de Florença, dava a impressão de que o poder mudava de mão a cada minuto, e que traição era um termo grosseiro para mudança de ideia. Então, o Maquiavel ele vai se empenhar em tentar produzir uma política que não envolva Deus também no seu pensamento. Isso é importante para mostrar o rompimento que ele vai ter aí com relação à Idade Média. Então, não tem Deus na sua maneira de pensar, na sua maneira de conduzir as suas ideias. Ele vai, então, trazer para a gente no Príncipe, para vocês não perderem aí de vista, algumas orientações para quem quer governar. E essas orientações passam por 3 coisinhas bem importantes. Obter o poder. Como o príncipe pode obter o poder. Segundo, como o príncipe pode manter-se no poder. E terceiro, como o príncipe pode conduzir, usar, se expressar, agir quando ele está no poder. Então, Maquiavel está pensando aí a política a partir dessas 3 considerações que ele vai julgar como sendo fundamentais. Ele está, então, preocupado, falando de uma outra forma, em como alguém pode tomar o poder, justificar esse ato e conservar-se ali naquela condição.
ou seja, não ser retirado. É daí que ele vai, por exemplo, trazer para a gente essa análise nessa frase que eu falei no início. É necessário a um príncipe para se manter no poder, né, que aprenda a poder ser mal e que se valha ou deixe de valer-se disso segundo a necessidade. Isso para ele é fundamental. Mas não confunda Maquiavel com maquiavélico, né? Maquiavélico é o Locke lá dos Vingadores, né? O cara que vai articular tudo para conseguir chegar a um determinado lugar, que vai tentar fazer de tudo para, né, para alcançar o poder e vai passar por cima de qualquer um. Não, Maquiavel também não é esse cara, né? Ele vai considerar que esse príncipe, quando ele chega ao poder, quando ele assume ali, ele precisa tentar conduzir a sua prática de modo que ele vá não só fazer a manutenção desse estado, né, de estar ali no poder, mas também gerando um benefício para sua comunidade. Ele precisa, no máximo, ser temido, né? O ideal é que ele seja amado e temido, ele também vai dizer isso. Não podendo ser amado, que ele seja temido, pelo menos. Agora, cuidado, porque quando ele fala de temido, ele não está falando odiado. Porque um líder que é odiado, a primeira oportunidade que a galera tiver, vai passar o rodo, vai tirar ele de cena sem grandes problemas, né? Então, ele não pensa o político como alguém que tem que ser maquiavélico, mas alguém que tem que saber articular, né? Tem que saber conduzir as coisas. E aí, vale também nesse contexto fazer aqui uma ressalva muito importante, aquela frase, os fins justificam os meios, não é uma frase que Maquiavel disse, né? Não assim solta, não é assim, a qualquer coisa que você queira alcançar, meu filho, passa por cima porque o fim merece que você passe por cima de tudo e de todos. Não é isso que Maquiavel está dizendo. Quando eu falo desse ser amado e temido, isso já ajuda a gente a entender que há uma medida, né? Há ali um controle, há uma relação entre ele, né, o governante, e a comunidade em que ele está inserido, entre ele, o governante, e aquela estrutura ali que ele está governando. Então não é passar por cima de todo mundo, de qualquer um, porque senão ele também pode ficar odiado. E esse odiado, né, não é alguma coisa interessante que tenha validade. Outra coisa, gente, importantíssima que vocês não podem perder de vista quando estudam Maquiavel é a perspectiva do príncipe virtuoso. Maquiavel ele vai dizer que o príncipe ele precisa ter necessariamente duas características, pelo menos, tá? Primeira delas, ele vai chamar de virtu. E virtu é no sentido grego de virtude, de valor, de qualidade, de guerreiro, de alguém que vai para a ação. Porque alguém que é virtuoso é alguém que age, né? O sujeito ele é virtuoso porque ele está ali tomando uma ação de forma equilibrada. Mas ele é o agir, né? Ter a virtude é ter a capacidade, a possibilidade do agir. Mas agir como? De maneira equilibrada, sem excesso e sem escassez. Mas ele vai agir. Então, o príncipe ele tem que ser alguém que toma decisão, que vai lá e faz e acontece, tá? Ao mesmo tempo, esse príncipe precisa ter o que ele vai chamar de fortuna, que não é dinheiro, né, necessariamente, não é dinheiro. Mas fortuna aqui significa a ocasião, é perceber o momento. Então veja só, esse príncipe ele tem que agir, ele vai agir, mas ele também precisa perceber a hora certa para atacar, nem antes nem depois, o momento exato, porque senão ele também corre risco de não alcançar os seus objetivos, né? Então, não adianta também, vale lembrar, que não adianta para o príncipe ele ter ali a virtude se ele não souber ser precavido, né? Ousado, aguardar a ocasião, né, propícia, o momento em que ele vai agir. Ele precisa, então, ter virtude, ânimo para fazer, mas também precisa ter esse equilíbrio. Agora, uma outra coisa que é importante, que a gente não pode perder de vista, é que não dá também para fazer uso da fortuna sem a virtude, porque senão você se torna um oportunista, né? Você simplesmente fica ali sem fazer nada e na hora que deram mole você vai lá e cata a bolsa do sujeito que caiu, né? Tá ali jogado no chão, cachorro lambendo a cara, você vai lá e rouba esse cara. Isso para ele não é disso que ele está falando, não é ser um oportunista, é ser alguém que sabe agir, mas em conformidade com a ocasião, de uma maneira adequada, que tenha validade, né, que tenha sentido. Aí, nessa altura do campeonato, a gente pode pensar assim, pô, Maquiavel fala de virtude, né, Roberta? Você está falando aí dessa coisa de não ser oportunista.
Tem alguma pegada ética no pensamento do Maquiavel? Tem, ele vai relacionar, e eu adoro que Maquiavel fala sobre política. Eu digo que os políticos, quando dizem por aí que o político tinha que ler Maquiavel, eu penso que talvez seja exatamente por conta desse trecho, né, que eu vou trazer aqui para vocês. Maquiavel, ele diz assim, ó: se um indivíduo, na sua existência privada, na sua vida privada, tem o direito de sacrificar o seu bem pessoal imediato e até sua própria vida e um valor moral superior ditado pela sua consciência, pois em tal hipótese estará empenhando apenas o seu destino particular, ou seja, se você quer fazer da sua vida o que você quiser pessoalmente, isso é um problema seu, ninguém tem nada a ver com isso, tá? Não tem problema nenhum. Agora, quando você é um sujeito público, quando você é uma figura pública, quando você é um político, por exemplo, um governante, o mesmo não acontece. Né? Ele diz: o mesmo não acontece com um homem de Estado, sobre o qual pesam a pressão e a responsabilidade dos interesses coletivos. Este, de fato, não terá o direito de tomar uma decisão que envolva o bem-estar ou a segurança da comunidade, levando em conta tão somente as exigências da moral privada. Ou seja, não posso, como uma pessoa pública, simplesmente pegar a minha opinião pessoal e colocar para ter validade para todo mundo, porque eu acho que é melhor, porque acho que é melhor para mim e vai ser bom para todo mundo, simplesmente porque eu acho. Não. Vou dar um exemplo disso, né? De repente o cara fala assim: ah, eu sou vegano, para mim eu acho que, né, ninguém deveria comer carne, etc e tal. E aí eu venho com uma lei e determino: olha, ninguém vai poder comer nada, né, de origem animal. Será que isso aí tem uma validade pública dessa forma, né? Porque tem uma validade para mim, será que vai ter para todo mundo da mesma forma? Isso vale muito para as questões mais polêmicas, né, que a gente tem aí em termos da bioética, a questão do aborto, a questão da liberação das drogas. O que tem validade individual e que o cara acha que tem validade para sua vida pessoal precisa ser avaliado criticamente para ver se tem validade no âmbito público, se tem validade para a comunidade como um todo. Porque às vezes existem demandas da população que não vão poder ser compensadas, né, com aquela minha ideia pessoal, com aquilo que tem validade para a minha vida pessoal. Então essa distinção ele faz claramente para o homem público. O homem público ele pode ter a sua fé, por exemplo, lá privada, não sei como, mas ele tem que impor isso para a comunidade em que ele vive, para a sociedade em que ele está. Principalmente nesse campo da fé, é pessoal e intransferível, né? Bom, de uma maneira geral, né, a gente percebe então que o Maquiavel ele traz uma avaliação crítica sobre a postura do príncipe, precisa ser pensado, precisa ser avaliado, precisa ser bem considerado, bem refletido, para que ele possa, de uma maneira sábia, articular a sua posição ali onde ele está, né? Essa posição de segurança e permanência, né, no poder. Então, para isso, ele precisa ter, então, algumas características e precisa saber conduzir suas ações, separando o que é a vida privada da vida pública. Ok, pessoal? Então, sobre Maquiavel, em linhas gerais, é isso que eu tenho para dizer.